E após a ministração, o trabalho está com o nosso pastor para a glória de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu que és um Deus que fala, Tu que tens falado tantas vezes aqui neste altar, estamos aqui novamente na expectativa de ouvir a Tua voz que despedaça, meu Pai, tudo que verdadeiramente desnuda as brenhas, que perscruta nossas intenções, nossas motivações. Toma teu servo em tuas mãos e libere sobre ele a unção do teu Espírito Santo, pois sem ti nós nada podemos fazer. É em nome de Jesus que nós te damos graças e em tuas mãos entregamos o teu servo. Amém. Queridos, a paz do Senhor a todos. Encontre aí na sua Bíblia Sagrada o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, e precisamente o verso de número 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, e precisamente o verso de número 7, somente a parte A do verso de número 7, que diz assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Somente essa parte A do verso. Queridos, se eu fosse dar um tema para esta mensagem, não é favorável para hoje, mas o tema seria crise no ministério. Crises no ministério. O profeta Jeremias, dentro do Antigo Testamento, ele é um dos profetas mais importantes acerca das profecias que está concernente àquilo que Deus queria falar. Tão importante que Jeremias ele é o único profeta a conter 2 livros no Antigo Testamento que carrega a sua assinatura. O primeiro livro é esse que nós estamos utilizando. É o livro da sua apresentação, da sua personalidade. E o segundo livro é o livro ao qual carrega o vulgo de Jeremias, que ele é chamado de profeta chorão, porque ele também escreve o livro de Lamentações, e o livro torna-se o nome Lamentações de Jeremias, que segue, ou que continua, aquilo que Jeremias estava fazendo, a partir desse próprio seu livro. Deus chama Jeremias de uma forma completamente diferente a qual ele chamou qualquer outro profeta. Os irmãos que lêem a Bíblia Sagrada sabem como foi que Deus chamou Isaías, Amós, Obadias, Sofonias, Malaquias. Mas quando Deus chama Jeremias, Deus ele conversa com Jeremias de uma forma diferente. O capítulo de número 1 e o verso de número 1, se os irmãos prestarem atenção no texto, o profeta ele começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias, filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes que estava em Anatóde. Essa cidade de Anatóde é importante essa informação, porque esta cidade, durante o reinado do rei Salomão, ela foi constituída como cidade de exílio de homens que não era favorável ao reinado de Salomão. Davi cria esta cidade para que o sacerdote ficasse por lá, uma parte do sacerdócio ficasse por lá. Porém, Salomão olha para essa cidade e vê que esta cidade, ela serve como sendo uma cidade dos homens rejeitados. Sendo sacerdote, eles eram também rejeitados. Então, a primeira informação que o texto nos traz é que Jeremias, ele vem de uma cidade que nós podemos chamar cidade dos rejeitados, cidade do exílio, cidade do esquecimento. O pai de Jeremias é um sacerdote. Talvez, acredita-se,
que trabalhou muito bem no reinado de Salomão, mas por alguma coisa ele foi destinado a permanecer nessa cidade. E Jeremias nasce nesse ambiente do esquecimento, ambiente do exílio, ambiente do abandono. Mas se os irmãos perceberem, na parte A, o texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Antes de Deus dar o local onde Jeremias estava, primeiro, Deus diz que ele foi ao encontro de Jeremias. Antes de Deus revelar onde Jeremias estava, primeiro, Deus foi ao encontro do profeta. Entenda, não importa aonde você esteja vivendo, Deus ele vai ao encontro de você. Deus ele sabe aonde você se esconde. Deus ele sabe aonde você mora. Deus ele sabe aonde você habita. Então antes de Deus gritar o teu nome, primeiro ele vai ao encontro de você, vai ter um particular contigo, e depois ele sopra o teu nome para as nações. Então os homens jogaram a família de Jeremias na terra do esquecimento. Deus foi do encontro a Jeremias. E foi relatado aqui pelo irmão Ayrton, o verso de número 5, quando Deus fala as coisas que eram antes de Jeremias nascer, antes de Jeremias surgir. Deus já conhecia o profeta Jeremias. E isso é maravilhoso. Porque qual é a intenção de Deus no capítulo 1? Qual é a intenção de Deus no capítulo 1 do livro de Jeremias? É de chamar Jeremias para o seu ministério profético. Só que Jeremias ele nasce numa linhagem sacerdotal, e a obrigação de Jeremias era para ser sacerdote, substituto do seu pai. Só que agora Deus vai na terra do esquecimento, chama Jeremias e conversa com ele. Porque, irmão, Deus ele não obriga ninguém a fazer nada. Deus ele convence as pessoas a fazer aquilo que ele quer. Deus é diferente do diabo. O diabo ele escraviza, ele te obriga, ele te humilha. Deus não. Deus ele convence. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda, você não está aqui na igreja obrigado. Você não está carregando uma Bíblia Sagrada no domingo como o dia de hoje, obrigado. Você não é crente, obrigado. Você não serve no ministério, obrigado, não. Você está aqui porque Deus te convenceu, porque Deus falou aquilo que você precisava ouvir e te trouxe para a presença dele. Então Deus ele não vai obrigar Jeremias. Deus ele vai convencer Jeremias. Só que, irmão, vamos colocar na mesa, e bem rapidinho, Deus vai colocar na mesa o cargo de profeta, e Jeremias tem na mão o cargo de sacerdote. Qualquer pessoa hoje em dia quer ser profeta, qualquer pessoa quer se titular profeta. Mas nessa época aqui, os profetas eram ditados como se fossem rebeldes, porque os profetas eram levantados por Deus para ir contra o sistema sacerdotal que estava corrupto naquela época. Agora quem criou o sistema sacerdotal? Foi o próprio Deus. Então Jeremias ele cresce na cidade do abandono, ouvindo da boca do pai dele, dizendo o seguinte: Jeremias, Deus te colocou na terra para você ser sacerdote. Deus te colocou na minha família para você me substituir. Jeremias agora é um jovem que tem consciência dos fatos. E de repente Deus convence Jeremias dizendo: Jeremias, antes de você nascer, ou seja, antes de você ouvir a voz do teu pai, eu já te conhecia. Irmão, veja qual foi o argumento de Deus para trazer Jeremias para o lado dele. Deus diz: Jeremias, você pode não me conhecer, eu posso ser um estranho para você agora, mas você não é estranho para mim, porque eu te conheço. Entenda, irmãos, Deus ele nos convence falando isso. Deus ele nos conhece ao profundo e o oculto do nosso ser. Quando o Senhor coloca um cargo nas tuas mãos, Ele sabe que você suporta realizar esta tarefa. Quando Deus coloca uma missão nas tuas mãos, Ele sabe que você suporta para realizar essa tarefa. Só que você não sabe disso. Você não sabe. Então Deus diz: Jeremias, eu te conheço. Antes de você ser formado, eu já te dei para nações como profeta. Você não vai ser sacerdote coisa alguma, Jeremias. Você nasceu para ser profeta.
ele aceita, ele faz aquilo que Deus quer. É rejeitado pela família, a família procura matar Jeremias. Quando ele retornar para Anatote, Deus não deixa. No capítulo 11, Deus não deixa Jeremias retornar para Anatote. Deus mostra para Jeremias como é que está a sua família. Agora no capítulo 20, um profeta experiente, um homem com cargo estabelecido, um homem com história no ministério, um homem consolidado dentro do reinado de Judá, um homem rejeitado pelo clero sacerdotal, porque no capítulo 20, coloca na tela o versículo de número 1, o texto vai dizer que um sacerdote pegou Jeremias, amarrou Jeremias na casa de Deus em um tronco, e humilha Jeremias na casa do Senhor. Agora é o passado de Jeremias que está refletindo o seu presente. E onde é que ele está sendo humilhado? Na casa de Deus. Quem foi que chamou Jeremias para o ministério? Foi Deus. Agora Jeremias está na casa de Deus sendo humilhado por fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Jeremias está na casa de Deus sendo humilhado por ser obediente a Deus. Jeremias está na casa de Deus sendo humilhado por ser diferente das outras pessoas. Jeremias está na casa de Deus sendo humilhado por prevalecer e por segurar a verdade que está no seu coração, mas que não está em um livro. Jeremias está na casa do Senhor sendo humilhado por alguém que ele pode não conhecer o nome, mas ele sabe o peso do cargo. O texto não diz, mas talvez Jeremias pensou: eu poderia ser esse sacerdote, eu poderia estar vivendo o que esse sacerdote está vivendo, eu poderia ter assumido uma congregação no lugar deste sacerdote, eu poderia estar sendo honrado como sacerdote, mas Deus me chamou para ser profeta. Eu aceitei o chamado, mas não entendi a regra. Eu vou repetir. Jeremias talvez disse: eu aceitei o chamado, mas não entendi a regra. Porque quando Deus chama Jeremias, o que é que Deus diz? Jeremias, eu velo para cumprir as minhas palavras. Você não é profeta de ego, você não é profeta de outdoor, você não é profeta de internet, você não é profeta celebridade, Jeremias. Você é profeta para obedecer às minhas palavras. E as minhas palavras muitas das vezes não vai de acordo com a tua vontade. As minhas palavras muitas das vezes vai te machucar. As minhas palavras muitas das vezes vai trazer peso para você. As minhas palavras muitas das vezes vai fazer você chorar durante as madrugadas. Mas entenda, Jeremias, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Eu vou cumprir aquilo que eu te convoquei. Eu vou cumprir aquilo que eu te convocacionei. Mas entenda, eu não faço por você, eu faço por mim. Ele aceita, meu pastor, o ministério, mas não entende as instruções. Talvez ele não leu as letrinhas miúdas embaixo do contrato com Deus. Aí o que é que Jeremias faz? Eu preciso encerrar, nós temos a ceia. Versículo 7. Olha o que o versículo 7 vai nos dizer: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Foi mais forte do que eu e prevaleceste. Irmão, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 20, Jeremias ele faz 7 orações concernente a essa. Só que 6 orações Jeremias faz pelo estado atual quando ele está vivendo, perseguição e luta. Agora essa última oração ele está falando o que ele está sentindo por dentro. Eu falo que isso daqui se chama oração de sinceridade, porque nós estamos muito mal acostumados. Nós estamos muito mal acostumados a enganar as pessoas e queremos enganar Deus. O que tem de pessoas dentro da igreja querendo enganar Deus, mas não é pessoas que vestem capa, não estou falando isso, eu estou falando pessoas que infelizmente mentem na oração, pensando que Deus não sabe do que você precisa, do que você está falando. Quando pega o microfone e vai orar, tudo bem, mas aquilo que está orando com o microfone na mão não é a mesma coisa que está sentindo no coração, ok. Mas quando chega em casa, dobra o joelho, talvez se orar, não fala o que está sentindo, com medo de ser repreendido por Deus ou ser condenado pelo Senhor. Jeremias agora resolve fazer uma oração de sinceridade.
Porque o limite do suporte de Jeremias acabou quando um sacerdote humilha, bate nele dentro da casa de Deus. Ele sendo profeta, sabendo da sua convicção, Jeremias ele não duvida do seu chamado. Jeremias ele não quer aceitar mais a convocação de Deus. Então o que é que Jeremias faz? Ele fala para Deus tudo aquilo que ele está sentindo. No original é mais pesado do que isso. No original a palavra é: eu fui traído por Deus. Deus me traiu. A expressão no original trair é a mesma expressão de um homem que trai uma mulher ou de uma mulher que trai um homem. Jeremias está dizendo: eu sou um profeta traído por aquele que me chamou. Você consegue entender o peso dessa mensagem? Não do que eu estou pregando, mas do que o profeta está dizendo. Porque só lendo esse versículo 7 eu poderia entregar o microfone e nós saímos daqui já convicto qual é o nosso chamado. Porque, irmão, Deus ele ama a sinceridade. Eu vou repetir: Deus ele ama a sinceridade. O que foi que Jesus disse para Judas antes da ceia? Judas, vai, faz o que está no teu coração. Vai lá, vai embora, Judas. Porque o que tu está vivendo na mesa não é a mesma coisa do que tu está vivendo no teu coração. Tu está sentado do meu lado, mas tu está distante de mim. Vai, Judas. Judas foi. Jesus revelou quem Judas era, não para aqueles que estavam sentados na mesa, porque o texto diz que quem estava sentado na mesa não entendeu, pensou que Jesus disse: Judas vai comprar mais pão. Está no texto, vai comprar mais pão, mas não. Jesus disse no ouvido de Judas: Judas, tu está aqui, mas tu está só de corpo presente, a tua alma está distante de mim. Vai. Aí quando chega lá no monte, Jesus revela para Judas quem Jesus era. Primeiro ele revela quem Judas era na presença dele, um homem que está com o coração distante. Agora no monte Jesus revela quem ele é para Judas. Quando Judas o beija, ele olha e diz: tu és meu amigo. Tu estava distante de mim, mas eu nunca estive distante de você. Aleluia. Tu estava distante de mim, mas eu nunca estive distante de você. É porque eu não poderia te obrigar, Judas, a ficar do meu lado. Mas entenda, Judas, mesmo distante, o meu amor ainda te alcança. O que foi que Deus disse para Caim? O que foi que Deus disse para Caim quando Caim termina de ofertar no altar de Deus? Deus disse: Caim, por que o teu semblante caiu? Por que tu está triste, Caim? Porventura, se tu fizer o certo, eu também não vou te aceitar, Caim. Entenda, o pecado, o diabo está à tua porta, Caim. Você precisa resistir a ele, porque senão... O que foi que aconteceu com Caim? Ele mata o seu irmão e vai embora distante de Deus e perde a presença do Senhor. O que foi que Deus disse para Adão e Eva quando eles pecaram no jardim? O texto diz que quando Deus desce no jardim, a primeira coisa que Deus faz é: aonde é que vocês estão? Aonde é que vocês estão? O texto diz que Deus desceu na mesma hora que ele tinha costume de descer para falar com Adão e Eva, talvez para cultuar com Adão e Eva, mas quando Deus desce no mesmo lugar, Deus não encontra o casal. Aí vem a dúvida: cadê a onipotência e a onisciência de Deus? Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas Deus queria revelar para eles quem eles eram agora. Um casal distante de Deus, abandonado, preso pelo pecado. Porque, irmão, o pecado, ele não só esconde a marca de Cristo. O pecado, ele arranca a marca de Cristo que está em você. Ele não esconde, ele arranca. Então Jeremias está dizendo para Deus: eu sou um profeta iludido. Deus tem maturidade para ouvir estas palavras de Jeremias. Agora vamos para nós. Será que nós temos maturidade de ouvir palavras como essa de um obreiro? Será que nós temos maturidade de ouvir uma palavra como essa do copastor? Será que nós temos maturidade de ouvir uma palavra como essa das irmãs a qual nós lideramos, quem é presidente de senhora? Será que nós temos maturidade para ouvir uma palavra como essa do jovem, para quem preside a juventude? Será que nós temos maturidade de ouvir uma palavra como essa dos filhos, a qual nós sustentamos dentro da nossa casa? Deus, ele tem maturidade
de ouvir aquilo que você está sentindo, porque o que Deus quer não é ouvir palavra da tua boca, o que Deus quer é saber do que você está sentindo. A briga de Deus com Abraão não era por sacrifício. Deus não queria sacrifício, Deus queria o sentimento de Abraão. Veja no capítulo de número 22, quando Deus chama Abraão, Deus disse: Abraão, vai e sacrifica o teu único filho, aquele a quem tu amas. Segundo Rashi, um dos grandes comentaristas do Pentateuco, ele diz que quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaac, Abraão começa a negociar com Deus. Quando Deus diz: Abraão, sacrifica o teu único filho, Rashi vai dizer: mas Senhor, o meu único filho para Agar é Ismael, o meu único filho para Sara é Isaac. Qual dos dois? Porque os dois são únicos para as mães. Aí Deus diz: Abraão, eu quero aquele a quem tu amas. Quando Abraão sobe no Moriá, quando ele prepara o altar, quando ele deita o garoto, quando ele levanta o cutelo, o anjo grita: Abraão, não faça nada com o garoto, porque Deus já sabe que você o ama. Deus não quer Isaac, Abraão. Deus quer a tua sinceridade, Deus quer o teu sentimento, Deus quer a tua alma. Entenda, Deus não quer somente que você frequente uma igreja, Deus quer que você viva a igreja onde você frequenta. Deus não quer somente que você pegue um pão e o suco da uva, Deus quer que você viva esse pão e você viva esse suco da uva. Deus não quer que você seja um obreiro que bata a carteirinha na igreja para mostrar que está presente, não. Deus quer que você seja um obreiro que ame vir para a igreja como era no primeiro amor. No primeiro amor, seja com dor de dente, seja com dor no pé, a gente vinha para a igreja. No primeiro amor, a gente estava na oração. No primeiro amor, a gente estava no evangelismo. No primeiro amor, a gente estava ganhando almas. No primeiro amor, a gente chorava na presença de Deus. No primeiro amor, a gente gritava: volta logo, Jesus, volta. Sinceridade. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus quer ouvir a tua sinceridade. Diga para a pessoa que está do lado, diga para essa pessoa: não se iluda, Deus quer saber da tua sinceridade. Aqui é uma oração particular. Aqui não é um desabafo. Aqui não é um desabafo de quem está frustrado no ministério. Aqui não é um desabafo de quem está frustrado na fé. Aqui não é um desabafo de quem está duvidoso das organizações religiosas. Aqui é uma oração de sinceridade. Jeremias está dizendo: o que eu estou sentindo eu só posso falar para aquele que entende o que eu estou passando. Eu vou repetir. Jeremias está dizendo: o que eu estou sentindo eu só posso falar para aquele que sabe o que eu estou passando. Porque para desabafar, você desabafa para qualquer pessoa. Você desabafa para qualquer pessoa. Você desabafa para o amigo, você desabafa para a esposa, você desabafa para alguém da igreja, desabafa para qualquer pessoa. Mas aqui não. Aqui Jeremias está passando para Deus o que ele está sentindo. E o que é oração? Nós confundimos oração com reza, porque reza são palavras repetitivas. Reza não representa o que eu sinto. Oração são palavras que vêm de dentro diretamente para Deus. Eu gosto do Dr. Wayne Grudem, na sua sistemática, quando ele vai falar sobre os atributos de Deus. E quando ele vai falar sobre os atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus e não para nós. E é interessante, se esse irmão já chegou a ver isso. Mas o Wayne Grudem, ele foge da linha teológica de qualquer teólogo que já possa ter escrito sobre isso. Quando ele fala sobre a onisciência de Deus, ele diz o seguinte: Deus, ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Deus sabe do presente, assim como ele enxerga o futuro. Deus sabe do futuro, assim como ele enxerga o passado. Deus sabe do que eu vou falar, Deus sabe do que eu vou pensar, Deus sabe do que eu vou fazer amanhã. Agora veja como o Wayne Grudem é gênio. Ele para a sua sistemática e faz a seguinte pergunta: então, se Deus é onisciente como ele é, para que serve a oração, se ele já sabe tudo o que eu vou falar? Eu fiquei parado, irmão Carlos. Eu disse:
Eu estou lendo isso de verdade, eu li de novo, eu marquei lá na sistemática. Ele faz essa pergunta: se Deus é onisciente como Ele é, para que serve a oração se Ele já sabe o que eu vou falar? Aí o N. Gruden termina dizendo: a oração não serve para mim falar para Deus o que eu preciso. A oração serve para mim dizer para mim mesmo que eu preciso de Deus. Então drobar o joelho não é para falar para Deus do que você precisa. Drobar o joelho é você falar para você mesmo que se você não vencer de joelho, de em pé você não vence. Se você não vencer na oração em pé, você não vence. Se você não vencer na oração com a força do braço, você não vence. Então oração é dependência de Deus. Versículo 8, para mim encerrar. Versículo 8. Olha o que Jeremias vai dizer: muitas nações passaram por esta cidade, e dirão cada um ao seu companheiro. Versículo 20, capítulo 20, versículo 8. Porque desde que falo, grito e clamo violência, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Sabe o que ele está dizendo? O que eu estou sofrendo, não se escandalize o que eu vou dizer agora. Ele está dizendo o seguinte: o que eu estou sofrendo, tudo isso é culpa do Deus ao qual me chamou para este ministério. Se eu não fosse profeta, eu não sofreria violência. Se eu não fosse profeta, eu não sofreria perseguição. Se eu não fosse profeta, eu não estaria chorando as lágrimas do desespero. Se eu não fosse profeta, eu não estaria angustiado. Se eu não fosse profeta, eu não estaria dependente de medicamento. Se eu não fosse profeta, eu não estaria dependente da mão ajuda do desconhecido. Jeremias, ele dropou o joelho dele decidido. Qual foi a decisão de Jeremias? Desistir do seu ministério profético. Ele tomou uma decisão: eu nunca mais. Versículo 9 para me encerrar agora, me ajude aí, versículo 9. Então disse eu: não lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Sabe o que Jeremias está dizendo? Deus, procura outro profeta, porque esse homem aqui vai se levantar desta oração longe da tua presença. Procura outro, porque na minha boca o Senhor não fala mais. Você sabe o que é isso, irmão? Você entende o que é isso daí? Talvez se essa oração fosse uma oração pública, as pessoas estariam dizendo: nós conseguimos destruir Jeremias, porque veja, ele está desesperado, ele não tem mais fé, ele agora é um homem incrédulo. Mas Deus não. O que é que Deus está fazendo? Eu tenho certeza que Deus está rindo. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que nas fraquezas Deus nos fortalece. Lembra de Paulo? Paulo disse: eu orei várias vezes para Deus arrancar um espinho de mim, e Deus não ouviu as minhas orações. Eu orava e pessoas eram curadas, eu pregava e almas aceitavam Jesus, mas quando eu orava para mim, Deus virava as costas. Mas um dia Deus respondeu a oração de Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te sustenta, a minha graça. A melhor pessoa a qual você pode confessar a tua fraqueza não é o teu esposo, não é o teu amigo. A melhor pessoa que você pode confessar as tuas fraquezas se chama o Espírito Santo de Deus. Ele não vai jogar pedra em você, ele não vai te condenar, ele não vai te jogar fora, não. Ele vai te abraçar e vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei.
Quantas vezes sentado na mesa na minha casa, eu rasguei um sermão e disse: eu não vou mais pregar a tua palavra. Quantas vezes eu joguei fora todos os meus livros, todas as minhas bíblias, e eu disse: eu não vou mais pregar nada, eu vou viver a minha vida. Quantas vezes eu tomei uma decisão dizendo: eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa. Aí foi nessas horas que Deus veio no particular e disse: te levanta, Carlos, eu vou te fortalecer nessa fraqueza. Eu vesti a roupa, fui para o culto, foi o meu melhor culto. Deus falou comigo, eu falei em línguas, eu saí para casa decidido: eu vou continuar servindo a Ele, eu vou continuar. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe até onde está o limite das tuas forças. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe que talvez você disse: Deus me abandonou neste deserto, Deus me abandonou neste vale, Deus me abandonou nesta prova. Mas Deus te trouxe aqui para me te dizer uma palavra profética: Ele não te abandonou, Ele está deixando você andar até quando a tua pernas tiver força. Quando você fraquejar, Ele vai pegar pela tua mão, vai te levantar e vai te dizer: aonde você não pode ir, eu te levo. Aonde você não pode ir, eu te sustento. Aonde? Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle. O que tem de pessoas que poderiam estar aqui hoje na igreja, o que tem de obreiros que poderiam estar sentados nessas cadeiras, o que tem de obreiros que poderiam estar ainda, continuado ainda dirigindo congregação, o que tem de obreiros que poderiam estar louvando, pregando nesta igreja, o que tem de irmãs que poderiam estar nesta cadeira jovem, que poderiam estar aí, o que tem de membros que poderiam estar presentes agora. Mas infelizmente muitas dessas pessoas se afastaram da igreja porque não entenderam o que era o ministério da oração, porque tentaram enganar a Deus, mas não é por causa da falta de caráter, não, é porque infelizmente não foram sustentados pela palavra e ensinados em dizer que a oração não é um ministério exclusivo da igreja. A oração é uma sobrevivência de um cristão. Eu não preciso orar somente aqui, eu tenho que orar na minha casa, eu tenho que orar no meu trabalho, eu tenho que estar vigiando todos os dias. O que tem de pessoas que, se tivesse falado para Deus o que disse para o amigo, essa pessoa ainda estaria aqui. Se tivesse falado para Deus o que disse para a amiga, essa pessoa estaria aqui. Mas só que essa pessoa confiou em homens, que ouviu, prometeu que não ia falar, mas saiu espalhando, rasgando por aí, para tomar o cargo, para tomar a frente, para tomar o lugar. Aí essa pessoa se decepciona, vai embora, se afasta da igreja. Talvez alguma dessas pessoas estão me assistindo agora, querem voltar, mas com vergonha não conseguem. Mas nessa noite Deus está nos dando uma oportunidade de entendermos que as nossas orações não voltarão vazias. As nossas orações vão voltar com a resposta dada por Deus, quando você e eu entendermos que a oração não é um ministério exclusivo da igreja. A oração é a sobrevivência de uma pessoa que serve a Deus. Você não ora porque você está na igreja, você ora porque você é da igreja. Você não ora porque você é um crente, você ora porque você precisa falar com Deus. Mas isso, então disse eu, não mais lembrarei dele. Deus agora será o meu esquecimento. Não falarei mais no seu nome. Nunca mais vou sofrer o que eu estava sofrendo antes. A parte B para nós encerrarmos. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente,
que encerrou os meus ossos. Então eu disse: estou fadigado de sofrer, mas não pode o que, Jeremias? Não posso desistir da minha vocação. Veja como Deus ama a sinceridade. Jeremias disse: Senhor, eu estou hoje aqui quebrado, eu estou hoje aqui sem força, eu estou hoje aqui até mesmo sem vontade. Aí Deus disse: é desse jeito, Jeremias, é nessa fraqueza que eu vou te transformar como um grande profeta. Eu estava esperando você falar isso para mim, Jeremias. A partir do capítulo de número 21, Deus leva Jeremias para profetizar para as outras nações, porque antes de Deus cumprir o chamado, primeiro Deus estava tratando com um profeta. Eu vou repetir: antes de Deus cumprir o chamado que Ele tem na tua vida, primeiro Ele vai tratar com o teu coração, Ele vai tratar com a tua alma, Ele vai tratar com você. Hoje é noite de tratamento, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de renovo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você saia daqui cheia da presença dEle, cheio da presença dEle. Eu não estou olhando para homens e nem para mulheres, eu estou olhando para uma labareda de fogo que está pegando fogo nesta igreja. Nós não estamos dentro de um templo, nós estamos dentro de uma fornalha, aonde quem acendeu o fogo não foi Nabucodonosor, não foi Dário. Quem acendeu o fogo aqui foi o Espírito Santo de Deus. E nós vamos sair daqui cheio. Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória. Dê glória para Jesus, dê glória para Jesus, dê glória para Jesus. Quem sabe dizer glória, diga glória. Quem trouxe aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em mistério, fala em mistério. Tem fogo no altar de Deus, tem fogo no altar de Deus, tem fogo no altar de Deus, tem fogo na casa, tem fogo na casa, tem fogo na casa, tem presença. Aleluia. Pega na mão do irmão que está do lado, eu encerro agora. Pega na mão do irmão, da irmã, não importa se você conhece ou não, pega na mão dessa pessoa, segura na mão dela. Agora você vai ser profeta para essa pessoa. Diga para ela: você chegou sozinho aqui hoje, mas assim como a minha mão está segurando a tua, o Espírito Santo está segurando a tua mão e está te dizendo: você não vai sair daqui sozinho não, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Aleluia. Receba a presença dele, receba, receba, receba. Aleluia! A paz do Senhor, igreja. O pão da vida descido do céu. Fica de pé, igreja. Da paz, saúde e vigor celeste, mandado por Deus, é Cristo Salvador. Oh, Redentor, vem sem tardar. o pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, Depressa vem a paz nós lhe dar ao tardes mais amoroso Jesus. ó, vem me confortar. Amém. Abre a Bíblia, por favor. Oh, coisa boa. Lá e me anda.
Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios, capítulo de número 11. Porque eu recebi do